Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só ver. Eu entro com um outro login meu para ver se a apresentação tá aparecendo para vocês, se tá tudo certo, que aí não precisa ficar pedindo tanto, né? Então, agora deu certo, beleza. Então, a gente volta a falar de planejamento na aula 2, né? Como vocês viram, a gente tem a aula um e tem a aula 2. A aula um a gente viu na semana passada, né? Alguns tópicos a mais, enfim, discutimos em relação a o que a gente viu na primeira aula, né? Até aquela relação mais sustentável. E hoje a gente vai ver mais a parte de como fazer essas estratégias, né? Então, e quais são as ferramentas que são bastante utilizadas. Claro que existem outras, né? Mas, e se fosse na aula presencial, eu estaria apresentando, se não me engano, mais duas ferramentas estratégicas para vocês. Mas dessa forma aqui, eu vou apresentar as duas principais, as que são mais utilizadas, né? Então, aqui a gente vai começar a ver novamente o que é estratégia, né? Basicamente, estratégia é um método, né? É uma forma como eu vou atingir aquele objetivo. É um plano, tenho que traçar um plano para chegar àquele objetivo traçado. Então, é a mesma coisa que quando eu tenho uma guerra, né? Eu tenho estrategistas, como que eu vou abater o adversário, como que eu vou chegar naquele objetivo. A mesma coisa no jogo de xadrez, a mesma coisa em qualquer atividade na sua vida. Você vai ter um método, um plano para chegar até o objetivo que você está planejando. Então, aqui novamente a gente tem uma citação, né, que é utilizada pelo Sebrae, que define um método, define o planejamento estratégico como um método sistêmico, né, uma estrutura organizada para que a gente atinja esses objetivos. Então, aqui os passos para que a gente faça um plano, basicamente ele é parecido com o que a gente viu na primeira aula em relação à gestão do tempo, né, preciso saber lá para onde que eu vou ir para conseguir chegar. Então, preciso saber, né, a minha missão, minha visão, meus valores, mas eu preciso conseguir entender no cenário que eu estou, o cenário que eu estou inserido, tanto o macroambiente quanto o microambiente. Então, o microambiente é aquele ambiente que circunda a empresa, ou seja, é o ambiente interno que a gente chama, tudo que está envolvendo esse microambiente. Mas o macroambiente é como se fosse, vocês pensassem, pensem como se fosse o Brasil todo, e eu estou no Paraná, né? Então, o microambiente é o Paraná, mas o macroambiente pode ser o Brasil, mas pode ser o mundo todo. Então, eu estou em uma parte, então eu tenho que me inserir, né, e tentar tentar identificar como que eu me relaciono, né, nesse cenário com todos esses envolvidos. Então, como que eu vou utilizar de todo esse cenário para alcançar meus objetivos que estou, né, estou querendo. Para isso, a gente precisa traçar metas, né? E aí isso se relaciona a mais especificamente àquela parte mais tática, de como eu vou fazer as táticas para chegar lá. A gente lista as atividades e as tarefas a serem realizadas, claro que isso a gente pensa assim, como um plano específico para determinada situação, né? Então, por exemplo, dentro da área de marketing, a galera de marketing, para uma tarefa ou para uma das atividades que ela vai fazer, ela precisa estar fazendo todo esse plano. Assim como a galera lá do financeiro, tudo dif, diferente um do outro, mas ao mesmo tempo é complementar, para que se atinja o objetivo global da empresa. Então, listar as tarefas e atividades, né, que estão relacionadas àquele plano, aquela atividade, enfim, que vai ser desenvolvida. Então, é igual vocês listaram todas as atividades, todas as tarefas que vocês precisam fazer para conseguir realizar as ANDPs aí, de todas as disciplinas. A gente divide, como a gente mencionou, né, tanto lá naquela gestão do tempo,
a gente divide as tarefas em pacotes, né? Verificar qual que é a ordem de importância, qual que é a urgência dessas atividades. E aí, utiliza-se bastante, né, para traçar esse plano o Kanban, né? Estou fazendo, é, está em andamento, né? Finalizei, enfim. O Kanban, como eu mencionei anteriormente, era aquela tela, né? Pensar como se fosse uma tela na frente ou uma folha A4, onde você relaciona ali atividades a serem feitas, o que está sendo feito e o que foi finalizado. Então, você pode fazer isso, como eu mencionei, para as suas atividades, colar no seu quarto, enfim, para que você mantenha esse processo visual. Então, o Kanban é esse processo visual. Gosta de trazer essa parte visual para fazer essa representação de tudo que deve ser feito e como que está o andamento. Então, essa representação visual é importante, claro, também tem vários outros sites, enfim, várias outras ferramentas que são relacionadas ao Kanban, como, por exemplo, o Trello, que é muito utilizado, e é gratuito, então, se vocês quiserem utilizar, é bem interessante também. E aí, o que é importante também é sempre controlar e reavaliar o que está sendo executado com o que foi planejado. Então, basicamente o plano tá bem relacionado com aquilo que a gente viu na gestão do tempo, né? Como que vocês estão planejando para administrar esse tempo, né? Então, aqui tem os passos, mais ou menos, para chegar lá, e aí a gente vai chegar no que o nosso colega está com dúvidas, né? Deixa eu ver aqui. Tem algumas pessoas querendo entrar, então por isso eu dou uma paradinha, tá? Diga lá, tá aparecendo. Ah, o Pilates entrou. Tudo bem. Sim, Arthur, posso voltar, sim. Gostaria de tirar alguma dúvida em relação a essa tela? Não, só tirei um print mesmo. Aí depois. Ah, beleza, beleza. É que quando eu coloco a tela, eu não consigo ver o chat, então fica um pouquinho difícil. Mas daí eu tenho as minhas manhas aqui, tá? É, muitas vezes, se vocês querem escrever ali, enfim, tá? Beleza. Deu certo, então? Vou para Pestel, então. Eu brinco Pestel, pastel, né? Para lembrar, não esquecer do Pestel. As palavrinhas Pestel, como vocês podem ver, elas são as iniciais dos fatores que influenciam o ambiente. E essa ferramenta de análise estratégica, ela serve para quê? Para verificar tanto as questões, né? Pode ver aqui que são as questões mais relacionadas ao que? Ao macroambiente, né? Aquele de uma forma global, aquela que a gente viu, né? Aquele cenário que é macro, né? Então eu preciso saber tudo o que está acontecendo em relação a todas as coisas que me envolvem, e para isso que o Prestel foi elaborado. Então ele contempla vários fatores, e aí dentro desses fatores a gente tem algumas relações aí, né? Como vocês podem ver, que remetem a algum cenário que eu preciso pensar sobre, né? Então, aqui a gente tem a Pestel, como as palavrinhas estão mostrando aqui, se relaciona exatamente com a primeira letra de cada uma dos fatores que devem ser analisados, né? A única que vocês vão olhar assim, mas a letra E de Pestel, lá do ladinho, entre o T e o L lá, né, o E do final, começa com A, só que é E. Só que a ambiental em inglês começa com E. E é por isso, tá? Então, tá tá A, mas é E porque é em inglês. E todas as outras palavras em inglês começam com as mesmas letras. A única que é diferente
ambiental. Então, é por isso. Tá? Então, vamos começar pelo P, que são os fatores políticos, que se a gente começar a pensar, a gente vai conseguir identificar bastante, né, porque a gente está vendo esse macroambiente influenciando muito fortemente nas empresas no momento. Então, os fatores políticos que estão relacionados à letra P, eles estão relacionados a políticas governamentais. Então, nesse momento, o que a gente está vendo? Várias políticas governamentais sendo feitas para auxiliar as empresas, para ajudar as pessoas. Então, eu tenho que verificar se, de alguma forma, essas políticas, elas estão influenciando na minha empresa. Se eu, com essas políticas governamentais, por exemplo, eu consigo ter um financiamento. Se com essas políticas governamentais as pessoas conseguem comprar da minha empresa. Se essas políticas governamentais elas me influenciam de alguma forma. Eu tenho que pensar nesses fatores, né, e tudo que isso está relacionando com as minhas atividades. E é por isso que aí, a partir disso, eu consigo traçar algumas estratégias. Então, eu tenho que analisar como um todo, né, todos esses fatores aqui. Então, em relação a políticas governamentais, também a gente tem que pensar politicamente, o que envolve políticas? Eleições. Quais são as tendências políticas? A gente vai ter eleição, né, dia 15 de novembro, as municipais. Como que isso pode influenciar na minha organização? Se a entrada da esquerda ou da direita vai influenciar? Se eu tenho muita relação comercial com a prefeitura, se essa eleição vai me impactar em relação a eu ter uma venda que eu faço durante as eleições, por exemplo, que as pessoas recebem alimentação quando elas estão, o valor, né, da alimentação, quando elas participam ali do processo eleitoral, né, quem trabalha lá. Então, eu tenho alguma especificação em relação às eleições, em relação a também as tendências que a mudança de governo pode me afetar. Então, já pensando, né, nesse fator político, como essa mudança de governo pode me afetar? Como que o pensamento e os planos, as estratégias desse governo, elas estão alinhadas com os meus pensamentos, com aquilo que eu já tinha em mente de fazer, ou a tendência é que o governo mexa muito na economia, por exemplo, então eu tenho que avaliar e estar preparado se isso acontecer. A intenção aqui é pensar num todo, se, né, o se. Então, pensar no se acontecer, eu tenho uma estratégia. Se não acontecer, eu tenho outra estratégia, né? Então, aqui é mais nesse sentido, de tentar pensar como um todo. Além disso, né, dos fatores políticos, quais são as políticas de negociação? Se eu tenho algumas coisas que envolvem essas negociações que estão relacionadas às questões políticas mesmo, né? Se eu tenho questões aí que são de restrições que o governo pode impor em relação ao meu setor, por exemplo, se pode influenciar de alguma forma, né? Então, além disso, a gente também pode pensar nos fatores políticos como relação a financiamento, bolsas, iniciativas, por exemplo, tem algumas empresas que têm desoneração da folha, e aí o governo está pensando em tirar a desoneração da folha, aí tira ou não tira, isso impacta diretamente nos meus custos, porque aumenta pelo menos 20% em relação à minha folha de pagamento, daquilo que eu pago, então isso impacta muito, e aí eu preciso dessa iniciativa, se muda o governo, pode ser que tire, ou enfim, né, tem toda essa questão, ou financiamentos, então agora a gente tem umas linhas de crédito aí, de financiamentos que foram beneficiadas aí, não que as empresas estejam conseguindo também utilizá-las tanto, mas elas existem, né, tem uns financiamentos e outras entidades que também estão fazendo esse tipo de financiamento, iniciativas para destinar crédito às empresas, por exemplo, que é o Sebrae. O Sebrae está diretamente ligado ao governo, né? Então, é uma
forma também de auxílio do governo. Por exemplo, em São Paulo, tem alguns financiamentos, e também em Florianópolis, eu vi, que o juro é 0%, né? É extremamente interessante. Por que que não tem nos outros locais? Aí eu não sei, né? Mas achei extremamente interessante. É óbvio que você vai falar assim, juro zero, mas eu não vou pagar nada, claro, vai ter algumas taxas, óbvio, mas você pensar que você vai ter um financiamento, né, um crédito com um valor muito mais baixo é muito melhor, né? E se a gente não precisar, melhor ainda. Então, aí, bolsas, por exemplo, né, como a gente já mencionou, que tem o auxílio emergencial, como é que essas bolsas aí estão influenciando. Pensar em relação à política também. Se acontecer uma guerra, ou um atentado terrorista, ou um conflito, né, de alguma forma, em relação a isso, eu sou impactado de alguma forma. É raro acontecer isso, né, no momento, no Brasil, de ter guerra e terrorismo, mas pode ser que tenha, eu nunca vou saber, né, se vai acontecer ou não. Então, eu estou preparado para o si, que eu posso ganhar dinheiro se isso acontecer, eu posso perder muito dinheiro. É a mesma coisa aqui, claro, a gente está pensando, a gente vai chegar nos fatores mais ambientais, sociais, mas se a gente pensar na questão de guerra, terrorismo e conflito, se a gente pensar que, por exemplo, os Estados Unidos, eles estão em conflito lá com a China, porque a China gerou o vírus, e aí começa uma guerra, né, isso pode me afetar, porque eu tenho muita relação, principalmente com a China, no Brasil, e aí se eu tenho produtos que estão relacionados a essa comercialização, isso diretamente vai me afetar. Além disso, a gente pode ter problemas políticos internos, então a gente consegue identificar isso fortemente em relação ao que aconteceu recentemente. Aconteceu o impeachment, e isso afeta a economia, afeta politicamente, e balança as estruturas das empresas, porque você tem incertezas de como que vai ocorrer o processo, existe uma desvalorização bem impactante em relação a diversos produtos que estão no mercado, então, e as pessoas tendem a dar uma segurada, às vezes, para consumir menos, então, esses fatores políticos, esses fatores políticos aí podem estar relacionados a isso. E, às vezes eu dou uma parada porque eu vou olhar o WhatsApp, que eu vi que tem alguém aqui no grupo pedindo algumas coisas, então eu dou uma travadinha aí, tá? Mas a intenção é que todo mundo consiga participar, então por isso que às vezes eu fico prestando atenção em outro, outro aparato aqui, aí dou uma viajada às vezes, dá uma parada. Bom, enfim, continuando em relação ali aos fatores políticos, né, essa relação entre os países. Então, a gente também tem essa relação do Mercosul, por exemplo, né, que estava balançada. Isso afeta também as relações comerciais. Então, a gente tem um impacto bem interessante em relação a isso. Por exemplo, o petróleo ou o gás natural que vinha da Bolívia, que foi afetado, aumenta o gás no Brasil. Né? Então, eu tenho todos esses fatores que influenciam, porque aí querem tirar, querem incluir, querem, né, fazer algumas questões assim de conflito entre países por algum motivo, ou querem aumentar o valor, enfim, e aí acaba relacionando algumas estratégias que a gente tem que utilizar. E aqui também o outro que é a corrupção, né? Isso a gente vê cotidianamente, então a gente já tá bem calejado de ver como que a corrupção pode impactar na nossa vida e nas empresas. Aí a gente vai para quê? Para o fator econômico. O fator econômico, claro, está ligado diretamente à economia local. Como é que a economia local está funcionando? Ela está estagnada? Como é que ela funciona? Né? Então, como é que essa economia está? A taxa de desemprego ela está alta, está baixa? Os consumidores
eles têm características específicas nesse local, como que essas pessoas consomem. Então, eu tenho que pensar como é que funciona essa economia local. Qual que, por exemplo, é o maior produto, é o produto que mais traz rendimento para aquela localidade. Tem que pensar em toda essa estrutura. Por exemplo, se os produtores rurais, agora a gente tem um exemplo bem interessante, que tinham plantação de milho. E aí deu o temporal, deu vento, e uma grande parte dessa produção de milho, ela foi impactada, porque esses milhos caíram praticamente no chão. Então, eu não consigo fazer uma colheita adequada, eu não consigo coletar esse milho, e eu não tenho só as pessoas, basicamente eu contratar pessoas para ir fazer a colheita manual, e isso às vezes acaba sendo não utilizado, né, porque é um pouco difícil, né, de achar mão de obra para fazer isso, e aí o que acontece, né, vai afetar a economia local, porque à medida que o produtor rural, que no nosso caso aqui é extremamente forte, né, se a nossa produção rural ela vai mal, menos injeção de dinheiro a gente vai ter circulando. Então, vai acontecer isso, tenho menos injeção de dinheiro no comércio, né? Porque os agricultores não conseguiram colher de forma adequada essa safra. E aí, claro, a gente vai ter também aqui uma questão que está bem relacionada nesses dias, que eu acho que os agricultores devem estar com uma pulga atrás da orelha e estão pensando no frio que está vindo, porque algumas pessoas plantaram trigo. E se o trigo vai pegar a geado, enfim, se vai dar neve aqui agora ou não, pode afetar diretamente também essa produção. Então, isso vai afetar diretamente a economia Essa, local ou muito mais. O Arthur que essa, pode me dizer mais aí. essa do trigo nós vamos descobrir amanhã, na verdade, né? É? Então, Porque eu, é certo, espero que não esteja, estamos lascados, mas exatamente. Então, aí, como um todo, não tenho uma empresa, mas como pessoa física, eu me preocupo de forma global, porque eu também estou pensando nesses fatores todos aqui, né? Se o agricultor não consegue girar o dinheiro lá, impacta todo mundo no final das contas, né? E aí outra, né? Impacta todo mundo como? Porque eu não vou ter trigo para fazer farinha, a farinha vai aumentar, né? Assim também como todos os outros produtos que são relacionados ao milho. Então, espero que dê tudo certo, tá? Então, amanhã que não seja tão impactante nessa produção aí. Mas a gente só vai verificar se acontecer, né? Então, aí é o fator aqui. Se acontecer, né? O que você vai fazer, Arthur? Tem seguro? Tem alguma coisa que pode te ajudar? Né? Tem que pensar em todas essas estratégias. Se acontecer, eu consigo ter alguma outra estratégia que faça com que eu pague pelo menos os meus custos em relação a isso, o que eu plantei, né? Não tenha lucro, mas pelo menos não. na verdade é uma coisa assim, né? Eu falando como a experiência que eu tenho, porque é o meu trabalho, né? Sim, Muito que aconteceu, vamos dizer, isso depende muito do agricultor, nesse caso, estudar o clima, né? Porque o que dita esse serviço, né, é o clima. Diretamente, a coisa número um que dita a agricultura é o clima, né? E muita gente planta um milho, uma variedade que é boa no verão, que produz muito bem no verão, no inverno, achando que vai colher muito bem. E, de fato, se o clima ajudar, a pessoa colhe bem. Só que aí é que acontece essas coisas, né? Essas adversidades, vamos dizer assim. O milho de verão, que tem uma caixa produtiva alta, ele está suscetível a acontecer essas coisas, a cair, a pestear mais fácil, dependendo da variedade. Então, teve agricultor que optou por arriscar, colocou um milho altamente produtivo de verão no inverno agora, arriscando colher bem, e aconteceu isso, né? Deu esse vendaval, a chuva e caiu e o produtor perde, né? Aí não sei agora se quem teve milho caído contratou seguro, contratou fundo rural, né? Todos esses
esses seguros, vamos dizer, né? Mas a melhor opção seria ainda o cara estudar antes de plantar e plantar a variedade que seria para o inverno, uma variedade mais rústica, que produz menos, mas ele não vai cair, é uma segurança a mais, né, para o inverno, porque a gente sabe que no inverno é complicado de você fazer uma safrinha, né, de milho. Exatamente. Seria A isso, né? gente tem sorte, a gente tem sorte ainda que a gente consegue fazer duas safras, né? Tem locais que não, a gente não consegue fazer duas safras. Então, se Exatamente. e aqui a gente tem esse adicional, esse bônus aí. Claro que aí, se eu consigo ter uma safrinha boa, vai injetar mais dinheiro na economia local. Agora, se isso acontece, né, igual o Arthur falou, tem que pensar e o problema maior sempre da agricultura vai ser o quê? O clima. Eu nunca vou saber o que vai acontecer direito, né? Eu tô à mercê, é um local aberto, né? Não tem como eu passar uma lona, ou sei lá, cobrir tudo, né? Porque normalmente é um território bem grande, então eu tô à mercê do se acontecer, né? Eu sempre vou estar pensando no clima, no tempo. Então, eu vejo que, igual o Arthur falou, em relação a pensar em estratégias, enfim, que eu uso um milho que não era talvez o adequado, né? Que eu acho que tinha uma cana mais fina, o outro tem uma cana mais grossa, enfim, aí fica a questão de cada um. Às vezes o que acontece é que o valor é muito diferente na compra do insumo, enfim, tem várias questões aí, mas aí eu tenho que arcar com as minhas consequências. Eu acho interessante aqui em relação à agricultura, que eu vejo também, é que se você tem um terreno grande que você consegue plantar pelo menos tipo milho e feijão, plantar meio a meio, que se vai que acontece alguma coisa com você tem outro, não vai perder. Essa é a minha visão, mas enfim, seria a minha estratégia, se fosse o caso, de ter duas opções. Se eu não eu perco com uma, eu tenho a outra para me ajudar, mas aí é uma estratégia de cada agricultor também, né? É uma ótima estratégia, na verdade, né? Também, no caso, você vai fazer uma safrinha, você tem que sempre pensar nisso, né? Que nem você falou do feijão também é muito comum acontecer isso, né? Tem gente que Sim, planta uma área bem grande, né? Mas não coloca feijão em toda a área. Porque feijão é um risco muito grande, né? Você colher muito bem feijão é muita. Nossa, tem que tudo, é, tudo santo abençoar para você colher muito se feijão. der certo, você tá bem na fita. Se der. Mas se não der certo, você tá fodido. Então, esse é o negócio. Você faz essa, essa reveza, né? Vamos dizer, por caso outra para te segurar, né? Se colhe mal uma área, você tem outra área boa para pelo menos pagar a conta, para não sair no prejuízo. Exatamente. E até a estratégia em seguro, que eu até estava vendo essa questão aí de taxas, enfim, que se você coloca o seguro, por exemplo, lá tem o terra arrendada em algum lugar, né? Um exemplo. E aí eu faço o seguro dessa localidade, mas aí o milho todo caiu e está no nome só de uma pessoa, esse seguro. Eles vão fazer uma média de tudo o que eu colhi, não é só daquele lugar que eu plantei lá que caiu, ou seja, de uma forma global. Muitas vezes eu não consigo ganhar o seguro porque a média daí ficou alterada em relação ao Exatamente. local que eu plantei e que eu não ganhei nada, outro local que eu plantei e que deu empate, né? Então aí, no caso, também tem esse tipo de tem que ser vista em relação. Então, aqui pensando, né? A gente pensa em empresa, mas a gente também pensa que o produtor rural é como se fosse uma empresa. E a gente também é como se fosse uma empresa. Porque, além disso, né? A gente está relacionado a questões que são de tributação, ou seja, de eu pagar imposto ou não, em relação a isso, a questão de inflação, a questão de juro que eu tenho que pagar sobre diversas coisas, como a gente falou ali, de juros em relação a alguns financiamentos que estão sendo aderidos, igual em São Paulo e Florianópolis, que eu era zero, claro que eu não pago a zero, mas, enfim, eu tenho que estar pensando toda essa questão, né? Se a inflação tem uma alteração, eu posso perder, eu posso ganhar dinheiro. Se a tributação, muitas vezes, esses fatores econômicos em relação à tributação, por exemplo, eu estou querendo abrir uma empresa aqui, uma empresa, mas aí eu vou pensar assim em relação à tributação.
E aí eu começo a verificar que a tributação de alguns estados em relação aos valores de tributação do ICMS são diferenciados. Então, por exemplo, em Santa Catarina, eu não sei quanto está a tributação agora, tá? Mas ela, em média, é em 18%, quase em todos os estados brasileiros. Mas muitas vezes o que eles fazem? Eles diminuem essa tributação para que quando eu queira abrir uma empresa, eu atraia essas empresas para essa localidade. Por quê? Porque a tributação é como se fosse um chamativo, vou pagar menos imposto lá. Então, muitas vezes, como vocês podem ver, grandes montadoras, elas escolhem alguma localidade, muitas vezes porque ela teve redução de impostos em relação àquele governo para atrair esse investimento para aquela localidade. E a intenção é fazer com que essa atração das empresas gere empregos e transforme essa economia local. Então, está tudo relacionado, como a gente pode ver. E aí, além dessas questões, a gente tem que pensar quais são as tendências econômicas. Claro que agora a gente está tendo uma variação bem importante em relação à economia, porque tá variando, né? Mas a tendência econômica é que a gente tenha dificuldades enormes a partir de agora. E eu na minha visão, na minha perspectiva, enquanto a gente tem o auxílio emergencial, ok, depois, quando a gente não tiver o auxílio emergencial para as pessoas, aí que o bicho vai pegar, porque a tendência da economia é diminuir consumo, né, essa é a tendência da economia, e a tendência é porque as pessoas estão segurando muito dinheiro, e a tendência econômica, ainda mais em relação aos produtores rurais, que estão sofrendo impactos em relação ao clima muito fortes, fazer com que eu tenha menos dinheiro circulando, isso afeta diretamente a economia. E aí a gente chega nos problemas sazonais, né? A gente pode ver que muito em relação à agricultura está relacionado a esses problemas sazonais também, porque muitas vezes essa variação climática afeta lá o produtor de batata, de batatinha, afeta o produtor que, agora, por exemplo, se vem um frio muito grande, a alface que está lá vai queimar tudo, né? E eu não vou ter alface. A alface vai praticamente dobrar ou, né, triplicar o valor quando estiver no mercado. E então, esses problemas sazonais em relação ao, então, muitos produtos são mais caros no inverno ou no verão, porque tem essa variação de clima e tem sazonalidade, né? E aí, a gente também tem que ver esses fatores econômicos em relação às indústrias, né? Em como elas estão produzindo. Então, a gente pode ver que teve uma tendência das indústrias ali a partir de março caiu. Aí agora a curva, né, das indústrias ela está em alta, mais alta do que era anteriormente. Por quê? Porque ficou parado, então minha produção tem que aumentar para atender a demanda que eu não atendi enquanto estava parado. Então, esse crescimento da indústria que está podendo ser visto agora, eu digo que ele é meio que ilusório, então eu tenho que cuidar com os modismos atuais, porque eu tenho esses fatores estão bem oscilantes, então eu tenho que me planejar muito bem para saber como que eu vou estar desenvolvendo as minhas atividades. Então, em relação a essas questões, né, das indústrias, também tem o que a gente está vendo é que, por exemplo, eu também não estou comprando nada, mas o que eu vi em relação às indústrias, tipo, muitos equipamentos eletrodomésticos, tinha sido parada a produção, agora as pessoas voltaram a comprar e eu não tenho na linha, então eu tenho que ficar 30 dias esperando, comprei lá na loja, tenho que ficar 30 dias esperando para que esse produto seja produzido. Então, eu tenho também um crescimento dessa indústria, mas eu tenho que pensar que essa indústria também não sei como é que vai funcionar daqui para frente. Então, eu tenho que pensar no CES em todas essas situações. Também fatores econômicos relacionados a taxas de importação e exportação, isso aqui está extremamente impactado no momento, né, porque eu tenho questões tanto de frango, que vocês viram que foi identificado coronavírus, aí você para a exportação, mas tem muitas outras equipamentos, enfim, que você compra
que importar do que não está vindo. Então, tem uma empresa que a gente tem o projeto de gestão empresarial, acho que vocês já ouviram e viram em algum local aí da UTFPR, que o curso de administração está fazendo projeto de gestão empresarial para auxiliar as empresas nesse momento. E tem uma das empresas que ela tinha, que se inscreveu, e ela trabalhava muito com importação. E nesse momento ela não consegue importar nada do que ela fazia, então tá bem complicado. Então essas empresas, elas vêm para que a gente tente auxiliá-las a sair dessa situação. Então uma estratégia que essa empresa utilizou é tentar entrar nesse projeto para que seja auxiliada. Então a gente tem esse projeto na intenção também de auxiliar essas empresas locais aí a, a pensar em estratégias de sair de situações ou melhorar em relação a algum produto que elas estão comercializando ou prestando serviço no momento. Além desses fatores, tem as questões mais internacionais, né, essas taxas de câmbio internacionais, então essa troca cambial aí, que o dólar é R$ 5 para o nosso real, então também não é uma taxa muito interessante, né, ainda que agora até que a nossa variação cambial até que deu uma estabilizada, mas isso impacta diretamente, né, quando você está fazendo essas transações comerciais que são entre diversos países, isso afeta diretamente. Então, eu tenho que sempre estar cuidando, né, desse câmbio, como que isso vai variar. Então, eu pensar, né, nessas questões, eu tenho que estar diretamente olhando o dia inteiro quanto é que está o real para o dólar, se eu estou fazendo isso, né, e qual vai ser o melhor dia para mim comprar. Em relação aos fatores sociais, está mais relacionado ao que? Os fatores sociais, taxas de crescimento, por exemplo, né? Então, crescimento populacional, crescimento das questões mais em relação à média de idade, qual que é o volume dessa população, o que influencia nas decisões de compra dessa população, que tabus culturais que tem essa população, essa localidade, como que é o perfil desses consumidores, o que normalmente consomem, qual que é o padrão de compra desses consumidores, qual que é o estilo de vida, né, tem a geração, qual é a maior geração, no caso, né, que eu quero dizer é em relação à idade, né, então, a mudança de geração, por exemplo, aqui na cidade, ou em várias cidades, a tendência é que aumente a população idosa. Então, eu pensar nesses fatores sociais, como que eu vou estar impactando nesses fatores, como que eu posso estar criando coisas em relação a essa geração para que ela consuma. E aí, todas essas questões mais relacionadas a atitudes, opiniões dos consumidores, como que eles se comportam, o que influencia nas decisões de compra deles no momento, ter segurança, ter a higiene adequada dos produtos, então está tudo relacionado. Aí também a gente tem que cuidar em relação a fatores sociais e problemas éticos. Eu não sei se vocês viram algumas empresas que durante a pandemia agora, aconteceu de algumas empresas se pronunciarem, e muitas vezes esses pronunciamentos acabaram influenciando diretamente na comercialização dos produtos dessas empresas, porque elas acabaram tendo boicotes. Então, à medida que a pessoa fala alguma coisa que não pensa, né, e causa algum problema em relação à ética, isso impacta diretamente no consumo, né? Um dos exemplos aí a gente pode ver que o Madeiro despencou em relação ao consumo. Então, e várias outras organizações, né? Acaba sofrendo boicote por falar alguma coisa. Então, esses fatores sociais, e está muito acalorado essas questões sociais, tanto em relação. Essa semana tem uma discussão bem importante em relação a abuso sexual, aí esses dias atrás foi em relação ao racismo, então a gente tem diversas questões sociais que estão influenciando diretamente também na forma de se relacionar e de consumir as coisas. Então as pessoas pode ser que se posicionem, agora eu só vou comprar para ajudar pessoas relacionadas a alguma
alguma questão mais, algumas pessoas que sofrem tabus culturais, sociais, né? Então, tem toda essa questão que deve ser levada em conta. Então, além disso, a gente tem que pensar nos fatores tecnológicos. Eu não sei se o Joab tinha alguma dúvida em relação à questão mais demográfica, e ela está mais relacionada aqui. Se ele quiser colocar para discussão aí qual é a dúvida em relação a isso, a gente tá aberto à discussão aí. E se alguém mais quiser falar a respeito também, né, pode falar. Aqui é para ser um ambiente de tirar as dúvidas. Eu estou só voltando um pouco em relação a essas questões que talvez pode ter ficado alguma dúvida em relação ao vídeo postado, enfim, ou também tentar sanar alguma área aqui. Professora, Oi, a dúvida, na verdade, é justamente ali, né, no E, onde que fala essa parte de economia, aquela parte ali eu não apareceu, então eu não consegui entender mais detalhada essa parte, incluir demografia nos tempos de hoje aí, mas isso voltado para o trabalho, eu quero entender onde isso se encaixa dentro do meu trabalho, do análise que eu estou fazendo da minha empresa, entendeu? da demografia? Isso, inclui. Tá. A demografia, ela está mais relacionada, então a gente pensa nessa estrutura de como é a localização, como que a gente está relacionado ao nosso ambiente. A sua empresa é aqui, na cidade? É de Pato Branco mesmo. Tá, então pense como que a gente tem a nossa demografia. Pense em quantas pessoas a gente tem em Pato Branco, por exemplo. Qual que é a nossa área territorial? Qual que é a nossa estrutura? Qual que é a nossa renda per capita? Quanto que as pessoas recebem? Que quantas pessoas elas moram aqui na cidade? Acho que são em média 82 mil pessoas. Dessas 82 mil pessoas, como que elas impactam na empresa que você trabalha? Quantas pessoas, por exemplo, quantas pessoas trabalham de 82 mil, quantas pessoas trabalham na sua empresa? Por exemplo, isso já também já relaciona. Como que essa empresa, ela impacta na estrutura da localidade, no faturamento dela, da localidade. Tem uma riqueza que ela produz aí importante na geração dessa estrutura da nossa localidade, né, e quais são esses consumidores que compram da sua empresa em relação às pessoas empregadas nessa organização, como eu falei, acho que está mais relacionado a essa questão. Quantas pessoas recebem e fazem esse produto girar, e quantas pessoas elas, da totalidade de Pato Branco, quantas vocês na sua empresa, né? Qual é a proporcionalidade de empregabilidade dessa sua empresa, por exemplo, como que você impacta nessa região, gerando emprego, gerando o valor para essas empresas voltarem a consumir no mercado, está mais relacionada a essa questão mesmo. Uhum. Então, professor, essa Tá? parte aí agora ficou bem clara da parte de demografia. Então, mais uma dúvida. Então, assim, na evolução e tendência econômica, incluindo a demografia e seus impactos para a empresa do setor, essa parte não está inclusa na parte de economia. Entendeu? A demografia não está inclusa na parte de economia, ó, evolução e tendências econômicas, incluindo a demografia e seus impactos para as empresas do setor. Essa parte de demografia não está incluso dentro da economia, entendeu? É isso que eu não estou Você diz que conseguindo não está encaixar. incluso aqui na listagem, É basicamente isso. nessa listagem aqui que a gente está olhando aqui na tela. Uhum. Tá, é que está bem relacionado a esse conjunto de coisas que eu mencionei. Está tudo interrelacionado, entende? É um conjunto. Ah, tá. Então, assim, ela não tem uma coisa exclusiva. Então, quando se Isso, ó, falou não tem um tópico dentro da economia. demografia aqui, entendeu? Não tem o tópico demografia. Ah.
Entendi. Está relacionado ali, ó, a taxa de crescimento, a população, as atitudes dos consumidores, como que esse dinheiro volta, igual eu mencionei, quantos empregos é gerado, qual Hum, volta para o mercado. Então, isso tudo afeta na localidade, entende? entendi. Então, pensar nessa estrutura de como, Entendi. e até dá para pensar em relação ao valor que essas pessoas recebem, que estilo de vida que elas têm, qual que é a tendência de consumo dessas pessoas, também influencia diretamente nessa questão da localidade, né? Então, porque pode ser que muitas vezes essa questão que você está vendo aqui nessa localidade é totalmente diferente da que, por exemplo, quem vai fazer da Natura lá está relacionado. Então, você consegue ver muito mais essas questões relacionadas à nossa cidade, porque você tem mais conhecimento, né? Então, mas é um conjunto de ações que estão condensadas, está tudo interligado, né? Então, se eu afeto de uma forma no fator econômico, o social vai ser afetado também. Então, demograficamente ou localmente, que é praticamente a mesma metáfora, a mesma relação, ela é impactada como um todo. Entendi. Conseguiu. Então, basicamente, tá dentro de todo o conjunto ali, né? Isso, é pensar numa estrutura como um todo daí. Então tá. Então, obrigado, professora. Mas se surgir alguma dúvida, eu entro em contato, tá? Beleza, vamos falando aí. Quem tiver mais coisa para conversar aí, vai falando, né? Então, para a gente tentar sanar algumas dúvidas aí, tentar ajudar a fazer vocês Assim, que fazerem nem o trabalho. aconteceu alguns imprevistos, eu estou começando agora o meu trabalho e estou fazendo sozinho. Então, assim, eu vou ter que fazer sobre a minha MEI mesmo, que está mais fácil, né? Ah, tudo bem. Tem algumas coisas que não, tipo, por exemplo, não tem 5 anos de empresa, né? Então, tem Ah, não tem algumas coisas, problema, faz do tempo que tem, né? tá? Assim, tem algumas coisas que não vai ser colocada, tipo, por exemplo, ali eu estava vendo ali qual que é deixa eu botar aqui minha chave socioculturais, essas coisas, não tem muita coisa assim que eu possa pôr tendências ambientais e seus impactos, sabe? Porque é uma empresa voltada mais à mão de obra, certo? Mas essa mão de obra, como que você pode impactar ambientalmente? Não consegue fazer uma relação de como que você. Na verdade, descartando os resíduos nos locais corretos, né? Isso mesmo. Só, tipo, por exemplo, uma lâmpada, algo assim, sabe? Uhum. Então pense nesse ciclo de vida aí, como que você pode afetar, se tem algum regulamento, como é que você jogando isso no local adequado, afeta o ambiente, então aonde você tem que descartar, como é que você faz esse descarte, se você já pensou nisso, né? Se tem, então pensar bastante em relação a esses resíduos que você produz ambiental. Até no fato de que, eu não sei, você presta bastante serviço, não sei se você tem uma estrutura física, que você fica lá, tipo, escritório. Na verdade, eu tenho um quarto na minha casa que eu faço Ah, tá. escritório. O que você poderia ver é quanto de consumo de papel que você usa também, quanto de energia elétrica você usa para fazer as atividades, e essa questão do resíduo. Entendi, entendi. Hum. É, E na se verdade, tem algum regulamento ambiental que está relacionado a algum produto que você usa? Descarte aí. tem alguns produtos que a gente usa, assim, mas é tipo pouca coisa, algum produto de limpeza para alguma peça específica, sabe? Mas isso geralmente é feito no local da mão de obra, então não é no meu local, né? No local que é feito o serviço. Tá, mas não pense, tipo, só no teu local. Então, por exemplo, sei lá, você usa um ácido, no local lá que você, sei lá, não sei o que que você usa, enfim, né? Pensando, você usa um ácido, nesse local que você está colocando a peça. Como é que você descarta esse ácido?
entende? Tipo, pensar, e tem alguma forma de eu descartar isso ou fazer de alguma forma que seja mais ambientalmente correto, ou eu descarto certo já tem um padrão específico que está escrito na embalagem do produto, o que eu tenho que fazer, por exemplo. Entendi, entendi. Então, É, mas tem. é como um todo, né, pensar como um todo, desde lá do teu papel que você usa para fazer um orçamento, até a tua lá no local e destinação correta daqueles resíduos que você produziu na hora de fazer as atividades, né, prestar teu serviço. Entendi. Verificar se tem algumas especificações em alguns produtos, seria interessante, né? E se esses produtos pedem para que você devolva num local em específico, para Uhum. ele voltar, né, à destinação correta, fazer aquele ciclo de vida, pensar nesse ciclo de vida, como que eu pego do meio ambiente, né, como que eu extraio do meio ambiente e como que eu faço esse ciclo, como que chega até mim, chega até, por exemplo, como é que eu impacto no ambiente, olha só, você comprou esse produto de alguma empresa, essa empresa transportou esse produto por um caminhão, isso gerou impacto ambiental, porque esse caminhão veio gerando uma poluição, entendeu? E aí, então você impacta no meio ambiente dessa forma também. E aí, como você usa, você vai até o local, possivelmente de carro, você também já tá fazendo alguma atividade que está relacionada. Entende? Então, você começa a pensar e voltar lá atrás, você consegue relacionar de uma grande forma todas as coisas, né? Só que se a Você gente extrai, se pensar extrai certo, se tem alguma especificação de como extrair, se seu fornecedor extrai legalmente, por exemplo, né? vai saber. Exemplo, vou saber, né? Ou tem alguma questão que ele tem um regulamento lá que ele diz, eu tirei de lá e tá tudo certinho em relação ao ambiental, talvez venha Tendo algum órgão que alguma aprova, nota. Isso, talvez tenha alguma coisa relacionada a um órgão que aprova, alguma coisa assim, entende? E muitas vezes isso está escrito em algum local, em nota fiscal, alguma especificação do próprio produto que você usa. Então, seria interessante tentar dar uma olhada em os produtos aí, ver se você encontra alguma coisa relacionada a isso. na verdade, o que que eu penso? Eu penso, por exemplo, eu preciso fazer uma limpeza de alguma coisa, eu preciso, por exemplo, o produto que eu uso mais, assim, é o nitrato de prata, né? Que é usado no cobre, que é para uma cor, o cobre, né? Que é para tirar aquela cor de cobre e deixar mais prata, né? Que é questão de estética, né? Eu vejo, onde não precisa isso, vai ser escondido, não faço. Onde eu possa fazer apenas uma limpeza com alguma ferramenta, por exemplo, uma lixadeira, algo assim para polir, que não precise desse produto, eu não faço, né? Sim, mas aí então, veja se esse que você vê que mais tem impacto em relação a essa questão ambiental, se vem alguma especificação de fábrica de como normalmente tem orientações de como usar o produto, e como descartar, enfim, verifica toda essa questão mais em relação Na verdade, esse a produto é um produto reutilizável, né? hum, Tipo, você usa ele, usa com uma palha de aço, daí depois você retorna ele para o vidro, entendeu? Até que uma hora ele vai se acabar. É mais ou menos ele acaba sozinho e a embalagem você descarta isso. Mais ou em menos lixo isso. normal e é certo descartar em lixo normal? Porque é um pet, né? Não sei se é certo, não é certo. Isso também. Então, é isso que você tem que tentar verificar em algum local, se é possível destinar isso, se tá certo isso que você está fazendo, tá? Tem todas essas coisinhas aí que. Então, detalhezinhos. Se você está mandando o produto para o lugar certo, se você está descartando ele no lugar certo, se repensar o que você está fazendo. Repensar não, tentar olhar, né? De certa forma, sim, é repensar. Verificar se realmente o que eu estou fazendo é o correto. Mas como é que eu vou verificar isso?
verificar se tem orientações básicas para a utilização desse produto. Dessas recomendações, estou fazendo certo? Sim, então, relacionar ao produto que normalmente é o mais impacto, né, ambientalmente, é esse produto. Mas as especificações técnicas desse produto recomendo que seja feito assim, 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 e aí você descreve como que deve ser feito e se a empresa está fazendo corretamente. Então, você está fazendo correto, então já vai ser interessante, né? Em relação à poluição, pensar toda nessa cadeia, esses fatores aí que estão impactando, tem alguma questão relacionada a outro tipo de resíduo, você descarta, por exemplo, você faz a separação do lixo orgânico e lixo reciclável, né, da sua própria casa, então, o lixo é destinado para esses locais de forma adequada, né, separado, tem essa gama de você pensar como um todo, esses fatores ambientais. Então, tentar pensar como um todo nessas questões e tentar levantar aí quais que você impacta, e se você está fazendo de maneira correta. É que, na verdade, assim, tem coisas, é o que eu costumo dizer em questão do lixo, do resíduo, que assim, ó, às vezes a gente não é tão culpado, às vezes a gente é culpado de não saber aonde Sim, vai, entendeu? exatamente. Às vezes a gente fica na dúvida, isso é reciclável ou é orgânico, entendeu? E a gente fica naquela que às vezes se tu Oi, você vai tentar pesquisar e aí se tu não tem, você acaba jogando no local errado, né? sim, mas a intenção é sempre repensar, né, criar esse hábito de tentar fazer o mais certo possível, né? Outra pergunta, professora, está ali aquela parte de crenças básicas ali, o que entraria naquilo ali que é lá no começo, lá, número 5 valores. As crenças básicas, o que para você fazer seu trabalho no dia a dia você não pode faltar no seu dia a dia. Tipo assim, meus valores é pontualidade, por exemplo, ser responsável, por exemplo, pode ser que eu seja criativo, pode ser que eu seja inovador, que dentro do teu produto não pode faltar. Quando você vai fazer um atendimento, prestar um serviço, você não admite que falte. Eu não sei se você tem alguém trabalhando com você. Você fala para ele, isso aqui não pode faltar, entendeu? Isso aqui é Tem bastante principal, coisa. ó, entendeu? É responsabilidade, por exemplo. Essas coisinhas que você deve saber que quando você vai fazer o serviço, você não pode deixar que falte, por exemplo, qualidade, não pode faltar nunca. Essa é a tua crença básica, por exemplo. Eu só faço serviço se for com qualidade. Limpeza, Eu entra um não monte faço. de coisa, Hã? tipo, Um monte de manter coisa, né? sempre limpo, entra aí, né? Sim, limpeza adequada pode ser também. Uma crença básica, você pode colocar. Você define o que é, o que não pode faltar para você trabalhar. O que você, assim, ó, se alguém fosse trabalhar com você ia orientar essa pessoa a falar assim, ó, a gente tá fazendo isso aqui, ó, só que eu não admito que você termine o serviço e não esteja limpo, por exemplo, né? Então, isso é uma crença tua, mas eu não admito que seja, não tenha qualidade, eu não admito que você não seja responsável por aquilo que você está fazendo, né? Então, pense em todas essas suas crenças que fazem você trabalhar, né? Essa questão que faz com que quais são essas atitudes aí que você utiliza para fazer as atividades. Na verdade, isso até ser justo na hora da cobrança pode entrar aí também, né? Sim, ser justo é uma crença, Beleza. é um valor seu, ser justo. Beleza. Essas eram as dúvidas maiores. Agora que eu estava olhando bem o tamanho, tem muita coisa aqui, meu Deus. Bom, Beleza, então a gente já usou o do ambiental aí.
para complementar o PESTEL. Faltou só o tecnológico e os legais, né? Então, basicamente, o que eu tenho que verificar dos tecnológicos? Tudo que está envolvendo tecnologia, ou se tem alguma legislação que engloba essas questões tecnológicas aí, para que eu desenvolva um produto, que eu preste um serviço, então, tem alguma questão tecnológica que está influenciando isso. Alguma pesquisa e inovação, tem algum produto muito novo que pode entrar na minha empresa e fazer com que eu fique, todos os meus outros produtos que eu já utilizo fiquem obsoletos, ou seja, caiam no esquecimento, né, e todo mundo comece a usar outro, então tem que prestar atenção nas coisas novas que estão vindo, informações, né, que estão vindo a respeito de novos produtos, coisas que podem melhorar minhas atividades, minha prestação de serviço, o que eu posso ofertar de melhor em relação, o que é mais tecnológico, e muito dessa tecnologia também está envolvida nessas questões ambientais, de ser menos agressivo com o meio ambiente. Então, se eu estou usando, por exemplo, não sei, né, se esse ácido aí é o mais adequado, se tem um outro que é melhor, eu posso estar pensando em utilizar um outro ácido, ou sei lá, uma outra coisa que seja mais inovador, que não afete tanto o meio ambiente. Então, também é uma evolução tecnológica. Então, tem que pensar num global, nesse sentido, né, dentro de uma empresa. E aí, os fatores legais, pensar na legislação que está em vigor em relação ao que você está fazendo na empresa. O que essa empresa tem? Tem uma legislação em vigor, por exemplo, da Natura, tem uma legislação em vigor dizendo como é que ela extrai os produtos. Tem alguma coisa que pode mudar futuramente, né? Então, a empresa tem que pensar nessa análise, né? Então, tem alguma legislação que pode vir futuramente, está relacionado diretamente também a um fator político que está mudando, por exemplo. Então, pode ver que está tudo relacionado, um vai relacionando ao outro, né? Então, ou tem alguma coisa relacionada à legislação internacional que eu tenho que utilizar de importação e exportação e eu preciso saber dessa legislação para conseguir fazer essa importação, então eu preciso saber como um todo. Aí eu tenho empregados. Eu preciso saber da legislação trabalhista, como é que eu contrato, como é que eu demito, como é que eu posso fazer isso, né? Então, e o consumidor também tem alguns direitos, eu preciso saber quais são os direitos dele. Na hora que eu fico bravo lá, começo a xingar o consumidor, ele vai lá no PROCON e aí me processa, né? Então, tem que saber como é que funcionam essas relações aí. Como é que funciona todos os tributos que eu tenho que pagar, como que eu tenho que prestar informação para fiscalização municipal, estadual, federal. A empresa tem que saber como um todo, para traçar todas as estratégias. Então, então, como vocês podem ver, está tudo interligado, mas de forma, elas se complementam, elas estão relacionadas individualmente, mas de uma forma, elas estão todas complementando uma outra, né? Então, eu normalmente, tanto naquela questão demográfica que o colega falou, mas também nessas questões ambientais, tecnológicas, legais, está tudo relacionado. Então, esse pensamento, quando se é empresário, de planejar ou fazer estratégias, então, é muito utilizado, né, essa análise PESTEL, porque vocês podem ver que a tendência aqui é que, como as pessoas, né, o autor que fez essa ferramenta, ele tentou elencar todas as possíveis zonas que eu tenha um C, né? Se isso acontecer, ou eu preciso ter conhecimento de todas essas situações. Então, tá tudo relacionado aqui. Você pega aqui, você precisa tudo isso aqui para ter uma empresa, né? Traçar estratégia. Então, essa análise é uma análise do macroambiente, né? Então, a gente consegue ter uma análise do macroambiente, mas a gente também tem uma outra análise, que é a análise SWOT, que está mais relacionada ao microambiente, mas ela também faz uma análise do ambiente externo. E como que ela faz essa análise do ambiente externo? Verificando se tem alguma ameaça que pode prejudicar a empresa, ou se tem alguma oportunidade que ela pode estar utilizando. E aí eu digo que ambas as ferramentas, tanto a SWOT quanto a PESTEL, elas se complementam, porque à medida que eu consigo visualizar todas aqueles itens lá, eu consigo identificar oportunidades ou ameaças. Então, aqui eu já consigo trazer para análise SWOT, o que eu identifiquei lá. Então, as duas se complementam, as duas, trabalhando juntas, são ferramentas fortes. E aí, na análise SWOT, eu também penso nas questões mais internas. Pensar em quais são minhas forças,
né? Eu internamente tenho que tipo de força? E o que que quer dizer que é minha força? Ou seja, o que que eu faço bem, né? O que que eu tenho que os outros não têm? O que que as pessoas veem em relação ao que eu faço muito bem? Então, é uma força. Por exemplo, o colega falou que ele é justo. Pode ser que isso seja uma força dele, ele é justo. Então, relacionar lá quais são as suas forças, né? Então, o que eu faço de diferente do outro prestador de serviço, ou de quem vê, do meu concorrente, né? Eu tenho a mesma qualidade, mas eu presto um serviço mais rápido com um custo menor. Então, essa é uma força, por exemplo, né? O que eu faço muito bem. Mas eu também posso ter fraquezas. E sim, claro, toda empresa tem fraquezas, porque sempre a gente pode estar melhorando. Então, o que que a empresa pode melhorar, que você pode identificar? Ah, então, ali, por exemplo, no ambiental, que eu falei, tem um ácido lá que talvez é mais ambientalmente correto, então eu posso melhorar e utilizar ele, por exemplo. Então, talvez é uma fraqueza. Pode ser que seja uma fraqueza. Pode ser que eu tenha eu tenha menos recursos, menos equipamentos para trabalhar que o meu concorrente. Isso é uma fraqueza, por exemplo. Ou também pensar em que o meu concorrente pode ver que é uma fraqueza minha, né? Então, pensando uma indústria maior, né? Então, pensando, se fosse a Natura, né? Qual que é a força da Natura? A Natura, a força dela, por exemplo, é extrair produtos naturais pensando muito ambientalmente, mas pode ser uma fraqueza porque o que pode ser uma fraqueza para ela? Que ela pode melhorar, ou o que os outros podem ver como uma fraqueza em relação a como ela extrai os produtos, ou tem um outro, sei lá, o Avon, acho que agora o Avon é da Natura, acho que a Natura comprou o Avon, então o Avon, vamos pensar assim, tinha uma fraqueza, né, que ele não extraía os produtos de uma maneira tão natural quanto a Natura. Então, aí a Natura agora entra aqui e vai tornar uma fraqueza do Avon uma força, por exemplo. E aí, aqui, pensar nessas fraquezas que podem ter em relação a alguma forma que a empresa tenha, o que pode ser uma fraqueza dela. Muitas vezes, né, nesses relatórios, ou enfim, de alguma forma, elas vão identificar lá o que elas podem melhorar, e muitas vezes está escrito, se vocês forem olhar, muitas vezes está escrito no que elas estão planejando, para o próximo ano, né, esse planejamento médio a longo prazo, para quem está olhando o relatório, vai identificar talvez uma fraqueza lá no que ela está planejando para ser lá na frente, qual é uma meta dela, talvez é o que ela está pretendendo melhorar, é porque é uma fraqueza dela, né, então, essa relação aí, né, de fraqueza, força, ameaças e oportunidades também é muito importante as empresas fazerem. Aqui a gente tem um exemplo aqui de análise SWOT, mas eu vou vir para cá, que depois vai ficar mais importante, mais legal de identificar ali no outro exemplo. Então, a partir do meu PSTEL, a partir do SWOT, eu consigo pensar em estratégias, preciso pensar em estratégias daquele objetivo que eu pretendo chegar. Então, eu tenho objetivo e eu preciso traçar estratégias para chegar naquele objetivo. Vamos pensar, eu relacionei aqui 3 exemplos, talvez para auxiliar mais na exemplificação e fechar o conteúdo. Então, por exemplo, o objetivo geral é de concentração, eu quero concentrar o meu foco aqui no que eu estou fazendo. Então, o objetivo geral é de concentração. Nesse momento, eu não vou expandir, né, eu quero concentrar, então, meu objetivo geral é manter meus produtos, eu faço móveis para quarto, faço cama, criado mudo, guarda-roupas, enfim, então eu quero manter esses produtos no meu portfólio de venda. Então, eu vou concentrar meus esforços para que esses produtos continuem sendo vendidos da forma que eu vendo. Então, qual que é a minha estratégia para continuar manter esses produtos, né? Então, a minha estratégia é fazer com que a fabricação, manter a especialidade que eu já tenho, a qualidade que eu já tenho desses produtos que eu faço. Então, eu vou manter
eu tenho que garantir que isso vai ter a qualidade que eu já tenho fazendo atualmente. Então, eu concentrei meus esforços aqui. Então, a estratégia é manter essa qualidade, manter a especificidade dessa empresa. Para que mantenha isso, eu preciso o quê? Eu preciso que as minhas máquinas estejam funcionando bem, eu preciso que os meus empregados estejam trabalhando para garantir isso, por exemplo, né? Então, aí eu começo, a partir da estratégia, eu começo a alocar nas caixinhas lá de cada departamento. E cada departamento vai fazer o que para manter essa qualidade e essa especificidade, a especialidade em relação à fabricação disso. Uma outra forma, um outro objetivo que a empresa pode ter, deu esse problema da pandemia, eu vou ter que reduzir, né? Então, meu objetivo geral vai reduzir. Então, eu vou reduzir unidades de negócio na região metropolitana da cidade X que eu estou instalado. Qual que é a minha estratégia, né? Então, eu vou fechar a filial B e C das cidades B e C até dezembro de 2020. Então, aqui essa estratégia. Para fechar, o que cada departamento vai ter que fazer depois disso? Então, aqui, aí começa a relacionar nos departamentos. Um outro objetivo seria, nossa, né? Eu estou vendo uma oportunidade de negócio aqui durante a pandemia e eu estou crescendo, e eu quero crescer. E aí eu preciso, para mim crescer, eu vou querer aumentar até no ano de 2020 aí 50% do meu faturamento. E aí que estratégia que eu vou estar utilizando? Então, a estratégia de crescimento para aumentar esses 50% nesse ano, eu vou aumentar mais 2 pontos de venda do meu produto, né? Então, eu vou ter 3 locais de venda, o A, B e o C. E aí eu vou oferecer dois novos pontos de venda em 2 cidades da região centro-oeste. Então, aqui está a estratégia. Eu fiz uma análise lá e a melhor região é a centro-oeste. Então, aqui eu tenho essa estratégia para atingir esse objetivo. E aqui a gente consegue pensar, né, nessa estratégia aí de aumentar o faturamento em 50% no ano de 2020. Então, o objetivo geral é aumentar o faturamento. Qual que é a estratégia geral? Aumentar as vendas. No caso aqui, outra estratégia que eu posso estar utilizando, né? Fora aquela lá, que é aumentar os pontos de venda, eu vou aumentar as vendas por meio da internet, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, para aumentar o faturamento, eu vou aumentar as vendas na internet. E aí eu começo a descrever outras formas que eu vou traçar em relação aos departamentos, como a gente fala, né? Então, as áreas funcionais, ou seja, lá no marketing, para que aumente as vendas pela internet, o que vai ter que fazer? A galera do operacional vai ter que fazer o quê? A galera do RH vai fazer o quê? E quem cuida do dinheiro lá, o financeiro, vai fazer o quê? Então, dentro de cada uma das caixinhas, por exemplo, lá no marketing, para aumentar as vendas por meio da internet, então, o objetivo lá dentro da área de marketing, eles também vão traçar os objetivos deles. Então, eles vão dizer que dentro daquela área no marketing, qual que é o objetivo do marketing para ajudar a fazer esse objetivo ser atingido. Eles vão implantar a venda via site da empresa nas redes sociais. Beleza. E aí, qual que vai ser a estratégia dentro da área de marketing? Pode ver que tem a estratégia global da empresa, que é o que está aqui em cima, e aí, a partir dos departamentos, vão sendo criadas outros objetivos e estratégias para chegar nesse global. Então, a estratégia funcional, né, a estratégia da área de marketing para fazer isso é destacar o site na aba de vendas online até agosto. Outra estratégia é criar o Facebook e o Instagram divulgando a empresa, estimulando a compra online. E a outra estratégia é implantar uma campanha de divulgação nas redes sociais entre agosto e dezembro. Então, e como é que eu vou medir isso, né? A gente tem que controlar, ver se realmente o que eu pensei aí, o que eu tracei, que eu queria fazer, eu estou fazendo. Então, que indicadores que eu vou estar utilizando? Então, o marketing tinha que fazer tudo isso, e o indicador que eu posso utilizar é
uma página de Facebook foi criada ou não? E uma página do Instagram foi criada ou não? Então, esses podem ser os indicadores. Foi criado ou não foi criado? Foi criado, ok. Né? Claro que eu posso ter outros indicadores em relação à campanha de divulgação das redes sociais, por exemplo. Como é que ela foi? Foi bem vista ou não? Então, alguns indicadores que eu posso estar relacionando aqui também. Aí, na parte de operações, aí a galera do marketing vai fazer isso, para ajudar a aumentar a 50%. Mas aí quem faz o operacional mesmo, né? Quem cuida lá do processo de fabricação do produto, o objetivo funcional vai ser o quê, né? Então, operacionalmente, se eu não vendia antes pela via da redes sociais, agora eu preciso me adaptar a essa nova forma de entregar o produto para o cliente. Então, eu tenho que me adaptar à logística para atender esse cliente através das redes sociais. Então, eu tenho que repensar como é que eu vou fazer isso. Então, funcionalmente, como fazer esse sistema funcionar, como é que eu vou me adaptar a essa logística? Então, eu vou implementar a melhoria para controlar o estoque e também vai criar um processo de recebimento e entrega por pedidos online. Então, tem um sistema aí que a gente vai ter que estar utilizando. Aí, indicador. Indicador essa galera de operação vai criar um fluxograma da logística de entrega desse pedido. Então, é essa forma que vai ser controlado, verificado se está funcionando aquilo que eu planejei com o objetivo e eu estou entregando. A galera da RH vai ter que treinar os profissionais para vender e atuar nesse mercado novo aí das redes sociais. Mas, para isso, eu vou precisar ter o quê? Eu preciso ter colaboradores que estejam treinados para monitorar as páginas aí, para conseguir identificar se as pessoas estão comprando. Então, aí eu posso ter indicadores. Verificar, então, olha só, 2 empregados que eu selecionei e treinei para fazer isso. E a pessoal lá de finanças vai ter que investir em tecnologia para construir essas redes sociais para vender. Então, eu preciso de X dinheiro, né? O objetivo funcional é investir X dinheiro para concentrar e fazer a implantação dessa tecnologia para se comunicar. E aí vai ter que fazer estratégia funcional, vai ter que orçar valores, enfim, né, com a galera de marketing, com a galera de TI, para chegar à conclusão de qual o valor que vai ser investido. E aí, indicador, se o valor X foi investido conforme o orçamento que a gente fez. Então, como vocês podem ver, né, essa estratégia, ela está toda relacionada e toda conjunta. Então, a intenção é fazer com que todo mundo funcione para atender o objetivo geral. Então, aqui é mais ou menos um esboço de como seria fazer na realidade. Eu não sei se deu para entender melhor através dessa planilha aqui, né? Eu acho que fica bem mais prático entender como é que as coisas se correlacionam. Tudo certo, pessoal? Vocês estão aí ainda? Então, um silêncio agora. Aqui, professora, vendo como que nós vamos resolver esse trabalho aqui, que é quase o rascunho da Bíblia. É o quê? Quase o rascunho da Bíblia, esse aqui. Deus o livre de coisa que tem que fazer. Parece um TCC isso aí, ó. Você viu? Meu Deus do céu. Então, aí Estava fazer o ano passado ainda. você viu que o negócio é. Só que assim, ó, no caso, a gente tem a entrega da primeira versão. Vocês podem continuar modificando isso até o final do trabalho, né? Então, aqui, basicamente, o que está relacionado para fazer atividade da parte 2, né, da atividade, fazer, então, verificar se você consegue identificar a análise SWOT ali da empresa, né, se você consegue identificar ali se você está olhando por relatório, se conseguiu as informações da empresa, se ela consegue relacionar fazer essas análises, né, de que oportunidade, ameaça, fraqueza, enfim. Também tentar relacionar e identificar essas principais relações
pode ser até interligado, como vocês viram ali, não detalhado na Pestel, como a análise Pestel, item por item, né? Vocês viram que as coisas se correlacionam, vocês podem fazer correlações também no relatório. Então, tentem ver todas essas tendências de uma forma global e escrever, pode ser tudo junto. Então, né? Então, como que a tecnologia está impactando na empresa, no setor, como que essas tendências econômicas que estão acontecendo agora tá influenciando no setor, na empresa, como que está influenciando na região e como que a região está impactando, está diminuindo o consumo dessa empresa no momento ou não, se conseguir identificar isso, né? Se eu já, como eu mencionei anteriormente, se não conseguir identificar, tenta, né, mas escreve. Então, na análise Pestel não foi possível identificar tal e tal situação, pois no relatório não constavam essas informações, ou não foi possível obter as informações, a empresa não disponibilizou. Então, assim, isso vai mostrar que vocês tentaram encontrar, certo? Então, ainda aqui, está relacionado ali algumas palavrinhas em amarelo aqui. O que, qual, quando, como, onde, por quê. Na tentativa de vocês se questionarem a perguntarem esse checklist, né? Então, assim, dentro desse checklist, é vocês se perguntarem em relação a tentar fazer essas perguntas, né? O que, o qual, quando, como, onde, para tentar vocês a questionarem em relação a isso. São perguntinhas que podem ajudar, tá? Então, é só para tentativa de ajudar nesse questionamento. Então, nessa segunda parte, então, tem a análise SWOT, análise Pestel. A gente viu que semana passada, né, a gente já viu as medidas sustentáveis, então verificar se a empresa tem medidas sustentáveis, ou seja, essa parte econômica, social, ambiental, até a gente viu lá no relatório da Gerdau. Então, verificar se a empresa tem procedimentos, né, se ela tem um fluxograma de processo. Lá como vocês viram ali na parte operacional, eles tinham que, como indicador, construir um fluxograma de como que vai ser esse processo, como é que vai funcionar esse processo. Então, muitas vezes, esse processo vai ter de um produto, de algum processo que é feito na empresa. Se vocês encontrarem ok, pelo menos um. Normalmente, as empresas que têm produtos, normalmente têm mais fluxograma em relação a desenvolvimento do produto, como é que é feito esse produto. E aí, a gente também consegue verificar se a empresa tem um planejamento financeiro, como é que funciona, se ela relaciona lá, se ela faz esse planejamento financeiro. Também relacionar aí questões mais, verificar se ela tem algum programa que relaciona o tempo da atividade, que executa os processos, as atividades, quanto tempo leva para produzir um produto, quanto tempo leva para desenvolver o serviço, prestar o serviço. E aí também verificar se tem algum regulamento relacionado a comportamento dentro da organização, como as pessoas devem se comportarem dentro da organização. Profe, Oi, a entrega é para sexta mesmo, né? então, chegando ao final, eu estava olhando como que vocês estão conseguindo, vocês conseguem entregar até sexta? Como é que está essa situação? Sendo bem sincero, Nós sim, eu acho. Tá. Mas, enfim, se a maioria decidir, ok. Tá, eu estava pensando aqui que essa é a parte mais robusta do trabalho, tá? Então, demanda um bom tempo aí de pesquisa, né? E aí, a nossa segunda entrega, se eu não me engano, vai ser dia 4 de agosto. Então, o que eu gostaria de propor para vocês e deixar vocês felizes nessa semana é deixar para dia 26 a entrega, que é a quarta que vem. Então, porque aí o que a gente tem? A gente tem mais uma aula
caso vocês queiram sanar alguma outra dúvida em relação ao planejamento, enfim, alguma coisa que vocês estão fazendo, e aí a entrega pode ser até meia-noite do dia 26, que é a quarta que vem. Então, a gente tem mais uma aula aí, e aí a aula da quarta, sim, vai ser só basicamente para tirar a dúvida, ou falar alguma coisa que está com dificuldade de encontrar, ou enfim, para a gente trocar mais ideia, tá? Então, o que vocês acham em relação a isso? Na verdade, seria bom a gente ir fazendo. Então, na quarta-feira, a professora, tipo assim, todo mundo vai Isso, daí todo mundo já vai com mais dúvida e a gente vai do que tá mais estruturado, né? E aí eu acho que até o trabalho fica mais legal, que aí, né, vocês ganham um tempo mais, conseguem identificar mais coisas aí. Então vamos deixar, pode ser? Eu vou alterar lá no Moodle, então, dia 26, pode ser? Se todo mundo estiver de acordo, aí eu altero para dia 26 e todo mundo. Professora, por mim, pode jogar por 28 dias, igual o boleto. Tá, mas é igual eu falei, né? Não que é a primeira versão, né? Vocês podem continuar trabalhando e melhorando ele. Então, a primeira versão é só para que, como a gente tem uma folguinha e a próxima parte não vai ser tão, assim, tão pesada, e vai ter um volume menor de coisas para pesquisar, então, por isso que eu vou esticar, então, esse... Profe, vai ter uma devolutiva, então, com correções a serem feitas? Sim, senhor, nessa intenção também. Tá, professora, uma pergunta. Assim, isso aqui vai ser enviado para a professora, né? Sim. Ali no Moodle pela tarefa. Aham. Não vai ter nenhum módulo de apresentação, né? Tipo Sim, assim, tem um módulo de apresentação. é o final daí, né? Só quando tiver Exato, tudo o pronto. final. Sim, quando tiver tudo pronto. Então, até nossa apresentação vai ser. Deixa eu entrar aqui no Moodle até. Vou entrar na minha planilha aqui, tá mais fácil. E aí a gente já relembra aí quando que vai ser as apresentações ou gravação de um vídeo. Aí vamos ver o que vai funcionar melhor, o que vai ser mais fácil. Então, as apresentações a gente vai começar lá pelo mês 10, dia 7/10, a gente vai ver até lá, né, mas do 7/10 até 4/11. Eu coloquei ocorrerão entre essas datas, tá? Então, aqui a gente tem até o mês 10 para fazer. Então, as outras vão ser muito mais tranquilas de fazer do que essa aqui. Então, por isso que aí eu estou esticando o prazo aqui para que a gente tenha um tempo maior aí para fazer, né? Prof, precisa ser necessariamente uma tabela no Excel ou no Word, ou pode ser variado, uma apresentação no PowerPoint, mais redigível? Não, a apresentação, daí vocês que veem, vai ficar melhor, né? Talvez a apresentação é melhor no PowerPoint, porque aí chama mais a atenção das pessoas. Mas aí você que vai decidir, se você quer usar as suas tabelas, ou enfim, o teu relatório que você fez, aí é teu critério, né? O que interessa é você mostrar para os outros, mais ou menos, como que essa organização aí funciona em relação a essas quatro funções administrativas, tá? Sim, mas o relatório, no caso, tipo, o relatório é para entregar agora, no próximo o relatório é em Word, né? Então, vocês podem pegar aquela relação ali, o checklist, e aí pode colocar, assim, como se fosse itens, né? Eu tenho 16 itens, se não me engano, ali. Então, coloca lá item 1, escreve sobre aquele item. Item 2, escreve sobre o item, vai indo, como se fosse um relatório. E aí, se você tiver que criar uma planilha, inclui a planilha no Word. Então, cola a planilha lá no Word, ou cria a planilha dentro do Word, que também é a mesma coisa. Então, às vezes, fica mais bonito em planilha, se você conseguir fazer um gráfico ou qualquer coisa, inclui lá no Word, como se fosse um relatório mesmo. Eu fiquei de incluir
o formato do relatório, né, da UTF, mas é tranquilo, tu pode relacionar os itens ali. Sim, a introdução, de preferência, né, descrevendo o que é aquela empresa, escrevendo a empresa, o nome da empresa, onde que ela está localizada, enfim, esse histórico da empresa basicamente é quase a introdução, né? E aí a conclusão, agora não precisa de conclusão, mas lá no final do nosso trabalho, a conclusão vocês vão fazer identificando aí o que vocês possivelmente encontraram que pode ser melhorado, ou alguma coisa que vocês identificaram que chamou a atenção, que essa empresa é bem estruturada, ou enfim, vocês vão fazer uma conclusão e vão apresentar, né, essa conclusão. Então, precisa, sim, de introdução, precisa de conclusão, precisa de capa, precisa de sumário, né, para não ficar ali, por exemplo, então, daí o item 1 está em que página? O item 1 está na página 2, por exemplo. Então, faz o sumário ali que é mais fácil de encontrar. Então, é a estrutura de um trabalho, um relatório. Então, o Daniel, você falou para ele não perguntar, mas é melhor ele perguntar, né? Porque daí. A professora, o Felipe daqui um pouco vai perguntar se você precisa colocar o nome dele no trabalho. Tu vai ver, professor. Professora, você não está entendendo a criatura, velho. Mas é isso aí, pessoal. Acho que então seria isso por hoje. Então vamos deixar já agendado então para quarta que vem. É só para troca de ideia e tirar dúvida, tá? Não vou falar absolutamente nada. Se ninguém falar, também não vou falar. Beleza? Aqui eu tento retomar algumas coisas assim, até pelo fato de que é o começo, né? Prof. Oi. Tá, mas essa questão da introdução, você disse que as próprias primeiras perguntas vai responder a introdução, mas no caso, então, não precisa ter um tópico com o tema introdução. E sim a resposta das perguntas. Se você quiser colocar um tópico como introdução, ok. Se você quiser fazer a introdução diferente daquele tópico, um pouquinho diferente dos tópicos, tranquilo também. Porque na hora que eu vou ler, eu vou identificar que você realmente escreveu aquilo que está no tópico, entende? Então, vai estar detalhado da mesma maneira. Então, o histórico da empresa, né, por exemplo, né, que é a empresa, onde ela está localizada, enfim, né, então... sim. Entendi. Então, você pode fazer uma outra coisa que vai ser adiantado, né, então, você pode estar escrevendo na introdução, né, essa empresa é a empresa tal, ela está localizada em tal, você pode escrever lá quantos empregados ela tem, que eu não pedi nada disso ainda, né, não pedi isso, quantos empregados ela tem, enfim, escrever um apanhado geral dela, assim, um breve histórico, ou alguma coisa que você encontrar aqui, você não precisou detalhar ali nessa relação que está ali nos 16 itens, pode incluir na introdução. Outra coisa que você pode estar incluindo na introdução é escrever por que você escolheu essa empresa. Então, essa empresa foi escolhida pelo grupo, pelo tal motivo, porque isso vai ser também eu estou adiantando uma tarefa que vai ser para vocês escreverem depois, então, vocês podem estar relacionando ali, porque vocês vocês estão fazendo trabalho sobre essa empresa, qual que é o motivo que vocês escolheram ela, então pode estar relacionando ali na introdução, como também uma das formas de começar a descrever sobre ela. Então, o motivo, porque ela conseguiu encontrar o relatório dela, e a partir disso, então, estaremos apresentando os resultados encontrados em relação ao trabalho. E aí vai desenrolando. Certo? A galera que assiste jogo hoje, eu vi que ia ter Grêmio e Inter. Tem alguém que é Grêmio e Inter aí? Nem vamos falar, professor, aí, que o meu time tá meio feio na fita. Eu esqueci de falar que o meu time foi campeão esses dias, né? Eu sou isso.
O meu time foi campeão esses dias do Campeonato Paulista, então eu tô bem feliz. Aqui é Interbairros, professor? Sim, Interbairros, você vai ver. Só deve ser corintiano pra estar falando essas coisas, né? Dá risada, né? Jogo tinha 8 da tarde, né? Quem pôde assistir, domingo vai ter a final. Ah, é. Certo? Então eu vou parar de gravar. Vocês querem que eu poste isso aqui?